Parabéns para você que tem vindo todo domingo ouvir a série de Romanos, porque é um livro difícil. Esta semana, eu não passei muito bem, eu sempre passo bem, né? Lavo também. Mas eu, na quinta-feira, não estava muito bem, não sei o que foi. E eu fui no pronto-socorro e minha pressão estava 20/14, acho. Eu nunca tive pressão alta, sempre tive pressão normal, 12/8, enfim. Bom, aí fui lá, tal, né? Aí tomei o remédio lá, fui embora para casa, mas com muita dor de cabeça esses dias todos, né? De quinta-feira para cá, já tomei remédio, enfim, não passou. E até hoje, depois do culto, eu fui para o pronto-socorro de novo, né? Preguei de manhã, até falei para os irmãos que uma vez eu falei para Deus, Senhor, eu quero morrer pregando, mas falei para os irmãos, espero que não seja hoje. Não quero mais morrer pregando, Senhor, porque eu não quero ser notícia na internet no dia seguinte, pastor morre no púlpito, né? Então, tudo tem o seu tempo certo e meu tempo ainda, eu acredito que tem um bom tempo ainda pela frente para pregar a palavra de Deus. E acreditando nisto, estou certo, como Paulo falou, que ficarei. Então, tenho que me aguentar. Romanos capítulo 7... Mas antes de eu pregar a palavra de Deus, eu vou pedir uma coisa para você, que eu nunca peço, você estender as mãos para cá e orar por mim. Você pode fazer isso? Amém? Eu nunca peço oração para vocês, mas vocês podem orar por mim, para Deus me dar saúde. É isso aí que nós precisamos em nossa vida, cada dia, amém? Estenda as mãos e ore. Amém, Senhor Deus. Amém, amém, Senhor Deus. Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, preste bastante atenção nesse texto da Bíblia que eu vou ler nesta noite. O capítulo 7 de Romanos e o capítulo 9 talvez sejam os capítulos mais difíceis, alguns dos mais difíceis da Bíblia, para você entender ele claramente. No capítulo 7 eu falei para vocês que Paulo está falando sobre a lei. Ele cita muitas vezes a lei, a palavra lei. A palavra lei pode significar a lei sacrificial, a lei civil do país e a lei dos 10 mandamentos, a lei moral, e é a lei moral que Paulo está falando. Ele está falando sobre cobiçar. Ele está falando que a lei, o objetivo da lei não era salvar ninguém, ou as obras, não é salvar ninguém. O objetivo da lei era revelar o pecado, era despertar a consciência, era mostrar que você é um pecador precisando de um Salvador. E ele então está falando sobre a lei no capítulo 7. Porque Paulo, ele vai para, a intenção dele é ir para Roma. Ele quer conhecer os irmãos da igreja de Roma. Ele não havia estado em Roma antes, mas ele conhecia muita gente daquela igreja. Inclusive Áquila e Priscila, que trabalharam com ele. Enfim, ele escreve dizendo, eu tenho muito desejo de conhecer a vocês. A intenção verdadeira de Paulo era ir para a Espanha. O objetivo dele era sempre levar o evangelho onde o evangelho não tinha sido pregado. E ele queria chegar ao ponto extremo da Europa. Para ele, naquela época, a Espanha, Portugal, aquela era a região que ele queria levar o evangelho. E no caminho de Israel para lá, ficava a cidade de Roma. E Roma seria um bom lugar para ele estar. E a igreja de Roma o enviar como missionário lá para a Espanha. É isso que ele escreve. Então ele vai se apresentar, ele vai falar para os irmãos o que ele acredita. Só que na cidade de Roma havia milhares de judeus que moravam em Roma. E esta igreja nova que estava em Roma, na verdade era composta por milhares de cristãos judeus que haviam se convertido, judeus que haviam se convertido. E a vida deles toda, eles passaram acreditando que para ser salvo eles precisavam guardar a lei de Moisés. Era a única maneira de ser salvo. E Paulo então mostra que a única maneira de ser salvo é pela fé, não é pelas obras. Abraão foi justificado pela fé, e ele usa o exemplo de Abraão, e então ele quer mostrar qual é o verdadeiro motivo da lei.
A lei não foi dada para levar alguém para o céu, a lei não foi dada para salvar alguém, a lei foi dada para trazer a nós a consciência, a revelação de que aquilo que nós fizemos está errado. Você pode pensar, irmão, será que está certo, será que está errado? A lei veio para falar, está errado. E quando você vê que está errado, a tua consciência pesa e você então vai a Deus pela fé. É isso que ele está dizendo. Agora, os versículos 14 ao 25, é uma batalha, na verdade. É uma batalha que todos nós passamos, você sabe que você passa esta batalha também, mas uma batalha na interpretação desse texto também. Eu não quero me estender numa palavra teológica muito longa, para falar o que pensam desse texto, mas muitas pessoas pensam assim, este texto que eu vou ler para vocês não pode falar da vida de um crente, não pode falar da vida de um crente, porque ele fala demais do poder do pecado, não pode ser um crente. Parece que aqui, se for um crente, ele está sendo vencido pelo pecado. Aí há uma outra turma que fala assim, olha, bom, esse texto fala de um crente, porque também tem muito desejo no coração desta pessoa de querer obedecer a Deus, de odiar certas coisas ruins, de querer buscar o que é bom. E um não crente não tem esse tipo de pensamento. Outras pessoas falam, bom, este é Paulo antes da conversão, mas Paulo usa o tempo verbal aqui nesse texto, tempo presente, ele não usa no passado. Os versículos anteriores, por exemplo, que eu falei a semana passada, capítulo 7, versículos 7 ao 13, ele usa os verbos no tempo passado. Eu vivia desta maneira, sem lei eu vivia, eu morri, o pecado reviveu, eu morri. Ele usa o verbo no tempo passado. E a partir do versículo 14, ele usa o verbo no tempo presente, eu sou carnal. Ele não fala eu era, ele fala eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, muitas pessoas falam, bom, não tem como ser Paulo, mas quem escreveu foi Paulo. Agora, muitos também acreditam o seguinte, que Paulo, como ele está falando para os judeus, ele está falando da sua condição de judeu, que amava a Deus, que queria servir a Deus, antes de converter, que queria buscar a Deus, mas pela lei ele não conseguia obedecer a Deus. Então, eu quero obedecer, mas não consigo, porque há em mim uma outra lei que me puxa para o pecado. Então, todo esse tipo de pensamento, e todos eles têm uma certa base nesse texto aqui, para nós pensarmos. De qualquer maneira, eu penso que a palavra de Deus, ela sempre é prática para a nossa vida. Tudo que Deus fala, não me interessa saber o que aconteceu com o judeu, digamos, há 2000 anos atrás. O que interessa é o seguinte, o que isso tem a ver comigo hoje? O que tem a ver comigo hoje? E eu vejo então por trás desse texto também uma guerra, uma luta que todo cristão tem, embora tem gente que acha, não, isso não pode, Paulo não está falando da luta cristã aqui, ele vai falar no capítulo 8 sobre a carne e o espírito, que a carne luta com o espírito com a carne, quem anda na carne não pode agradar a Deus, enfim, ele vai falar sobre isso no capítulo 8, mas ele está falando sobre santificação, como nós sermos santificados, e ao meu ver, esse texto se aplica a nós, cristãos. Eu sei que não é uma coisa que acontece, e não é para acontecer continuamente na vida do crente, mas, às vezes pode acontecer. Às vezes, isso aqui pode acontecer na sua vida, e você se sentir um miserável, mesmo sendo crente, por desobedecer a Deus. Talvez você tenha um desejo muito grande de obedecer a Deus. Se você é crente, você tem um desejo muito grande de obedecer a Deus. Mas, às vezes você não entende nem o porquê que você desobedece a Deus algumas vezes em sua vida. E quando isso acontece com você, você se sente a pior das pessoas. Porque não é aquilo que você quer. Então, Paulo ele fala aqui de uma coisa que acontece na vida de um cristão, seja um novo convertido ou até um velho convertido, de que é o desejo de servir a Deus, o desejo de amar a Deus, o desejo de agradar a Deus, o amor pela lei, pela palavra de Deus, tudo aquilo que está no meu coração, mas que às vezes na prática, no fazer, a pessoa fracassa.
Você ouve os apelos do pastor, do pregador, da Bíblia, e você chora lá no altar, e você fala, eu nunca mais vou fazer, e você fala para Deus, eu não quero mais isso na minha vida, e você sai dali, 2 dias depois, esqueceu de tudo aquilo lá, e faz, e fala, poxa, eu não entendo, porque eu quero tanto obedecer a Deus, mas o que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, e aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu odeio, eu acabo fazendo. Isso às vezes acontece na vida de um cristão. Será que estou falando algo que não é verdade? E é o que o texto diz. Porque a lei, Paulo está dizendo, a lei é muito boa, a palavra de Deus, a lei é perfeita, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Salmo 119 o salmista ele passa 175 versículos falando sobre o amor dele pela lei. Quanto eu amo a tua lei, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação, como eu amo a tua lei, etc, etc. E o último versículo ele fala assim, nós somos como ovelhas desgarradas. Eu amo a lei. Mas de vez em quando, na nossa vida, nós, cristãos, agimos de maneira que não deveríamos agir. Eu sei que isso é um processo de santificação em nossa vida, que Deus vai transformando a nossa vida. E quando você está sendo transformado por Deus, em algum momento que você erra ou peca, seja qual for a área da tua vida de pecado, perde a paciência, grita chuta o balde, chuta o leite do gato. Você ficou nervoso. Depois você põe a mão na cabeça e fala, o que eu fui fazer? Não queria fazer isso daí, eu amo o bichano. O bichano é legal comigo. E eu fiquei tão nervoso, chutei a lata lá. Enfim, às vezes o cristão faz alguma coisa que põe a mão na consciência depois, meu Deus. Estou lá no trânsito, dirigindo meu carro, cantando um hino de louvor a Deus, feliz da vida. Vê um cara e bate no meu carro. E naquele instante de espiritualidade, eu abro o vidro e falo para ele uma coisa que não deveria falar. Depois eu ponho a mão na cabeça e falo, meu Deus, eu acho que eu não... O que eu fiz? Será que isso já aconteceu com você? Bom, Paulo ele vai falar aqui dos versículos 14 ao 25, até o final do capítulo, sobre 2 pessoas, na verdade, que ao meu ver, estão morando num corpo só. Uma pessoa que nasceu de novo, que é uma nova criatura, um novo eu, que tem prazer na lei de Deus, e ao mesmo tempo, o velho eu. Porque quando a gente se converte, Deus nos chama de santo, mas você não virou um santinho com asas voando. No dia seguinte, só pensando nas coisas do céu. Agora nada mais importa para você, só o céu. Não é verdade. Nós continuamos sendo seres humanos. E às vezes continuamos errando em nossa vida, embora não devamos errar. Mas olha só que Paulo fala assim, porque, versículo 14, bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, eu concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, enquanto esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Difícil. Porque olha só,
eu olho para esse texto e falo, não é o apóstolo Paulo, não é a vida dele. Porque Paulo acabou de falar para a gente um monte de coisas, de que eu não sou mais escravo do pecado, eu fui liberto do pecado, eu morri para o pecado, eu sou morto. Ele usa o casamento, falar, olha, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, e todos nós já sabemos disso daí. Só que também no capítulo 6, Paulo, ele dá a entender que nós continuamos numa guerra. Nós continuamos numa guerra. Ele diz, por exemplo, no capítulo 6, versículo 12, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. O que significa? Significa que eu posso, mesmo sendo crente, mesmo estando liberto do poder do pecado, mesmo não sendo mais escravo do pecado, mesmo tendo morrido com Jesus lá na cruz, sendo crucificado com Cristo, eu posso permitir que o pecado volte a reinar sobre a minha vida, sobre o meu corpo mortal, não sobre o meu espírito. Meu espírito é regenerado, meu espírito nasceu de novo. Ele não vai nascer de novo no arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar, quando nós morrermos. Nosso espírito não vai ser transformado, ele já foi transformado. Nosso corpo vai ser transformado. Agora, Paulo ele fala assim, olha, portanto, no versículo 12, capítulo 6, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Ele está dizendo, fazendo com que vocês, ele está falando para crente, fazendo com que vocês obedeçam às paixões da carne. Ou seja, você sendo crente pode voltar a obedecer às paixões da carne. Senão, Paulo não precisava advertir, já que nós nos convertemos, nos tornamos anjinhos, 100% santos, sem possibilidade de errar e pecar, Paulo não precisava ficar advertindo a gente. Ele diz assim no versículo 13 do capítulo 6, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. O pecado não é para ter domínio sobre a nossa vida, ele já foi vencido, nós já morremos para ele. Mas Paulo adverte, por exemplo, no versículo 19 do capítulo 6, ele diz assim, olha, assim como vocês ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e na maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Ou seja, santificação não acontece automaticamente, é um processo. E eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me oferecer para Deus. Eu preciso oferecer os membros do meu corpo para Deus. Eu preciso oferecer os meus olhos para Deus, os meus ouvidos para Deus, a minha boca para Deus, os meus pensamentos para Deus, os meus passos para Deus, as minhas mãos para Deus, os membros do meu corpo para Deus, assim como eu oferecia para o pecado anteriormente. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que embora eu e você fomos libertos do poder do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, o pecado não reina mais sobre a nossa vida, o pecado não tem a força que ele tinha no passado sobre as nossas vidas. Embora eu esteja livre do pecado, o pecado ainda está presente. Ou não é verdade? O pecado está presente. Parece que, nesse texto, Paulo está falando de duas pessoas. Ele fala, quando há o pecado, já não sou eu que estou fazendo aquilo, mas é o pecado que habita em mim. Quando Paulo fala que a lei é boa, perfeita, e ele fala aqui, olha, na verdade, nós todos sabemos que a lei é espiritual. A lei vem do Espírito, a lei vem de Deus, a palavra vem de Deus, a palavra é maravilhosa. O problema não é a palavra, o problema sou eu. Ele fala, eu sou carnal, eu sou carnal. Olha, o que Paulo quer dizer quando ele fala eu sou carnal? Simplesmente que eu sou humano, eu sou de carne. Ele não está dizendo aqui, em nenhum momento ele diz o seguinte,
eu pratico as obras da carne. Eu faço as obras da carne. A carne reina sobre a minha vida. Ele vai ensinar no capítulo 8 que a carne pode dominar as pessoas. Ele fala lá em Gálatas que andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Ou seja, a carne que está em nós ainda tem desejos. Carne que está em mim tem desejo. Tem desejos. E não são bons. Ele fala assim, olha, andar no Espírito, vocês jamais, nunca vão satisfazer os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que vocês não façam o que vocês querem fazer. Há uma guerra, em que o Espírito luta, e a carne luta, querendo que a gente volte a deixar que ela reine sobre as nossas vidas, querendo trazer para nós de novo as paixões carnais, querendo fazer com que a gente seja preso pelas obras da carne, que Paulo fala lá em Gálatas, porque as obras da carne são impureza, lascívia, malícia, mentira, enfim, você sabe, os pecados são obras da carne, não do Espírito, não do Espírito. O meu espírito, ele sempre tem sede de Deus. Paulo fala assim, olha, no versículo 22, ele diz assim, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Parece que são duas pessoas morando em uma só. Porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Hoje eu tenho prazer na palavra de Deus, eu tenho prazer de orar. Você é crente, você tem prazer nisso, não é verdade? Como é bom ler a Bíblia, como é bom orar, como é bom buscar a Deus, como é bom vir para a igreja, como é bom cantar, como é bom ouvir a palavra. Mas a segunda-feira vem aí. A terça, quarta. E Pedro fala que o diabo anda, é como um leão que ruge, andando em derredor, procurando alguém para devorar. Nós temos uma luta espiritual com o diabo, que quer afastar você de Deus, e com a carne, que ainda está viva. Não foi enterrada. Nossa carne não morreu. Eu morri, o velho homem, e nasci para ser uma nova pessoa. Mas dentro de mim ainda continua um ser humano. Eu sou carnal, no sentido de que eu nasci de carne. Eu sou um ser humano, com vontades, com emoções, que às vezes podem ser ruins, com pensamentos que às vezes podem ser ruins, com desejos que às vezes podem ser ruins. Eu sou carnal, humano. Não estou dizendo, eu vivo na carne, eu cedo a carne. Paulo não está dizendo, eu cedo a carne. Mas quando a gente que é crente, que ama a Deus de verdade, que tem prazer na lei do Senhor, e que busca a Deus, que quer servir a Deus, e a gente sabe, eu quero fazer isso, e de repente, você não faz aquilo lá, e você faz algo que você odeia, porque o crente odeia o pecado, mas você faz algo que você odeia, você se sente miserável. Eu queria estar livre desse corpo aqui. Por isso que Paulo fala, na verdade eu estou preso nesse corpo, eu e você. Nós estamos presos. Nós somos um ser nascido de novo, preso numa velha carcaça. Preso num velho corpo. Que está sujeito a ficar doente, que vai morrer, que tem emoções, pensamentos, vontades. E que muitas vezes o diabo quer usar esta carne que Paulo chama no capítulo 8, para nos afastar de Deus, para nos escravizar a determinados pecados na vida. De maneira que você vê gente que ama a Deus, que serve a Deus, que está na igreja, e que cada semana, ao ouvir o apelo, vai para frente. Senhor, me perdoa. E falei, eu nunca mais quero fazer isto, eu não quero fazer isto, eu não quero viver desta maneira, eu sei que te entristece ao Senhor. Senhor, que miserável, o que eu vou fazer da vida? Você vai lá e pedir perdão a Deus. Será que algum de vocês já falou para Deus, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso daqui? E depois vai e faz? Será ou só eu?
Eu amo a Deus. A gente ama a Deus. Estou num processo de santificação na minha vida. Paulo ele vai falar sobre a carne e o espírito no capítulo 8, é libertador. Nós vivemos no espírito. Mas, eu acredito que Paulo está falando de, que pode interpretar como quiser, da sua vida anterior ou não, mas que isto aqui é o retrato da vida de muita gente que é crente, Entende? Muita gente que é crente. Vive a voz da carne acaba sendo mais alta algumas vezes na vida dele do que a voz do Espírito. Era como se ele voltasse a ser, como Paulo falou, seu carnal, vendido à escravidão do pecado, porque o nosso velho eu era escravo do pecado. Era escravo do pecado. E o pecado quer lutar contra a gente, a força do pecado, ele quer lutar contra a gente para nos fazer, como Paulo fala aqui no capítulo 6, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, para que vocês não obedeçam às suas paixões. Não permitam. Mas como não permitir? Paulo vai falar várias coisas, mas o que eu quero que você entenda é isso. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha espiritual. O meu homem interior tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer. Eu detesto o pecado, eu não quero pecar, eu quero fazer o bem, eu quero fazer o que é certo, eu quero falar o que é certo, eu quero andar de maneira certa, eu quero agradar a Deus, eu quero viver para Deus, eu quero ser um homem de Deus a semana toda na minha vida, mas algumas vezes aquilo que eu odeio, aquilo que eu não quero, eu vou lá e faço. E não dá para entender, que dentro de mim, no meu homem interior, eu não quero fazer. Mas, eu dou lugar ao diabo, eu dou lugar ao pecado, e se eu dou lugar ao pecado, ele aproveita, ele começa a querer reinar, e me atrair com paixões que foram passadas, mas que às vezes acabam se tornando novamente presentes, na vida de uma pessoa, e estas paixões, às vezes elas podem começar a dominar a vida de um crente, de uma tal maneira, que esta pessoa acaba se afastando de Deus, e Pedro fala, a porca volta ao seu vômito. Pastor, você acredita que alguém perde a salvação? Sim, eu acredito que alguém possa perder sem a salvação. Acredito que é um processo também. Não é verdade? É um processo. Você não abandona Deus a partir de hoje. Senhor, olha, eu sou apaixonado por Deus. A minha vida não tem... Como que vou tirar Deus da minha vida? Como que eu vou fazer da minha vida se tirar Deus da minha vida? Porque eu acordo de manhã, eu tenho prazer de falar com Deus durante o dia, no carro, ler a Bíblia à noite, acordo de madrugada, tenho prazer de falar com Deus. Você vai tirar Deus da vida da gente, o que vai sobrar da nossa vida? É duro. A gente que eu vou na igreja há mais de 45 anos, só de não ir na igreja no domingo à noite já é estranho. Ficar em casa assistindo televisão. Bom, a gente nem assiste televisão em casa, mas falta alguma coisa. Agora vai tirar Deus da minha vida? Não acho que uma pessoa abandona Deus assim de um dia para o outro, mas o diabo usa essas coisas. O diabo usa suas iscas. O diabo usa às vezes coisas que você... Que o velho homem fazia, e que agora você é uma nova criatura, você foi liberto dessas coisas, você não precisa ser escravizado por elas, agora você é uma nova pessoa, agora você pode ser controlado pelo Espírito Santo e dirigido pelo Espírito Santo, você não precisa mais ceder às tentações, Deus deu a você poder para vencer as tentações, sejam elas qual for as tentações na sua vida, mas... se você quer viver uma vida de vitória, você precisa estar atento a algumas coisas. Sabe por quê? Porque quando se um exército vai para a guerra, ele procura saber tudo que ele pode do seu inimigo. Como o inimigo ataca, quais são os locais perigosos, onde ele tem um arsenal maior de armas. Agora, a gente que é crente não quer saber de nada, né? A gente que é crente fala, não, estou com o Senhor. De repente, você não cuida de algumas coisas na sua vida, é aquilo que acaba sendo um problema para você.
Olha só o que Paulo fala, eu não sei se você consegue aí, querido, colocar aí 1 Coríntios 9, 27 aí, se você conseguir colocar no telão aí, eu não deixei o texto aí, mas 1 Coríntios 9, 27, olha o que ele fala, olha, mas eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É uma guerra. Paulo está dizendo, é uma guerra. Paulo, eu acredito que foi o cara mais santo que eu vejo na Bíblia. Mas, eu também percebo uma coisa na vida de Paulo. Ixi, quem sou eu para falar de Paulo? Meu Deus. Mas Paulo era um cara perfeccionista. Paulo era um cara duro nas suas coisas, nas suas decisões. Paulo, quando ele estava lá em Tarso, Barnabé, ouvindo que Paulo estava lá, foi lá buscar a Barnabé e trouxe ele para Antioquia. E o Espírito Santo falou, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. E a igreja mandou Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. E eles saíram. Paulo era de um temperamento forte. Logo depois o texto começa a falar não mais Barnabé e Saulo, mas Saulo e Barnabé. Saulo se torna o que mais fala, a partir dali. João Marcos, que era parente de Barnabé, que foi levado com eles na primeira viagem, logo depois que um demônio se manifestou lá, um mágico, acho que ele ficou assustado e voltou para casa, abandonou, voltou para Jerusalém. Quando termina a primeira viagem missionária, e novamente Paulo fala com Barnabé, vamos voltar novamente para ver como estão os irmãos, e eles concordam, e Barnabé falou assim, vamos pegar João Marcos, vamos levar conosco, porque Barnabé era um coração mole, Barnabé era bonzinho, Barnabé acolhia todo mundo, Barnabé era um cara assim amoroso, sabe aquele cara que abraça, vamos dar uma nova chance para João Marcos, vamos levá-lo na segunda viagem missionária? Paulo falou, negativo, esse não viaja mais comigo não. Mas Paulo, todo mundo erra, não interessa, comigo errou uma vez, perdeu a chance. Mas Paulo, ele é jovem, jovens erram na vida. Pois é, então ele vai errar com outro, não comigo. Paulo, eu voto que leve, eu voto que não leve. E a Bíblia diz que houve tal desavença entre eles, que Barnabé pegou a João Marcos e foi para Chipre, e Paulo pegou a Silas e viajou. Paulo foi para Chipre, enfim. Paulo pegou a Silas e saiu para a segunda viagem missionária. Agora, eu acredito que depois, com certeza, Paulo refletiu, né? Porque esse João Marcos aí que viajou com Barnabé, depois ele se converteu. A mãe dele, João Marcos, era Maria, o nome dela. Eles faziam reunião de oração na casa de Maria, lá em Jerusalém, na casa da mãe de João Marcos. E João Marcos se converteu lá através de uma pregação de Pedro. Pedro pregou várias vezes na casa lá, né? Você lembra até uma passagem que Pedro estava preso e voltou e foi lá na casa, bater lá, era a casa de Maria, mãe de João Marcos. E eles faziam reunião de oração lá, e Pedro pregando lá, João Marcos se converteu. E agora João Marcos, parente de Barnabé, viaja com Paulo. E Barnabé, na segunda viagem, Paulo não deixou mais ele viajar. A gente vê, pela história, lendo todo o contexto da Bíblia, que mais tarde, João Marcos veio escrever o Evangelho de Marcos, que nós temos na nossa mão, que é maravilhoso. E João Marcos foi discípulo de Pedro, viajou com Pedro. A Bíblia não conta, mas a gente entende isso pelas cartas de Pedro. O que acontece? Com certeza Paulo refletiu sobre isso daí e pensou o seguinte, eu tomei uma decisão errada na minha vida. Quando Paulo escreve 2 Timóteo, ele pede para Timóteo, olha, venha depressa, traga também contigo a Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Às vezes a gente pode errar, mas o crente quer acertar. Você entende, meu amado? Olha bem, vocês estão aqui comigo? Nós vivemos numa guerra. Há uma parte da gente, nosso homem interior que nasceu de novo, o novo Edson, só quer orar, ler a Bíblia, obedecer a Bíblia, servir a Deus, crescer no Senhor, andar com Deus, servir a Deus, fazer o melhor para todo mundo, fazer o melhor para minha esposa, fazer o melhor para os meus filhos, fazer o melhor para os meus irmãos. Se alguém der um tapa no meu rosto, eu viro para ele, dá no outro também. Há uma parte do Edson que quer isso daqui.
Está lá o velho Edson. Pequenininho, né? Mas está de olho. Só esperando um cara dar um tapa na cara dele. Para falar assim, vai, dá outro, meu. Manda um soco na cara dele. Há uma guerra dentro da gente. Agora, eu preciso identificar algumas coisas, queridos. Sabe por quê? Porque a maior parte dos crentes, eles têm o seguinte: boas intenções, fracasso, culpa, e depois vem o arrependimento. Boas intenções, fracasso, culpa, e depois, Deus, que miséria. Paulo está dizendo, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando do seu corpo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele está dizendo de uma coisa que não aconteceu ainda. Não está falando da conversão. Ele está falando de uma coisa que vai acontecer. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, quando Jesus voltar, nós seremos tirados deste corpo aqui. Não vai ter mais carne em nós. Essa carne, não é carne aqui. Essa carne, desejo errado. Paulo fala, por exemplo, no capítulo 8, olha só para ler esse versículo 23, não somente ela, mas também nós, a natureza, mas nós também temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança nós somos salvos. Nós não estamos salvos totalmente. O quê, pastor? Eu sou salvo total. Não. Você ainda não foi salvo do teu corpo. Você não foi salvo da tua carne. Você ainda não foi salvo disto. Há uma guerra entre o velho homem e o novo homem. Que Paulo está dizendo aqui, quem me livrará deste corpo? Graças a Deus, que quando Jesus voltar, nós vamos estar livres dele. Não vai ter mais guerra nenhuma. Que meu espírito quer a Deus. A carne que continua, o pecado que não domina sobre mim, mas continua vivo. Pecado está vivo. Você sabia ou não? Tem que explicar. Pecado está vivo, você sabe disso. Na tua vida. Agora olha só. Primeira coisa, mais um pouquinho, estão comigo aqui? Primeira coisa, eu preciso entender como a tentação funciona. E pará-la enquanto eu consigo parar, enquanto é tempo. Tentação, na verdade, ela começa com um desejo. Às vezes um desejo errado, ou às vezes um desejo certo. Começa com um pensamento. O diabo não sabe o que você pensa, mas ele lança coisas na tua cabeça. E pela sua reação, ele sabe que você acreditou naquilo que ele falou na tua cabeça. Ele não é onisciente. Mas ele é velho. Tem anos de estrada. Ele sabe quando alguém mordeu a isca dele. Então ele começa lançando um pensamento. Lutero, ele costumava dizer o seguinte: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho nela. Ele lança um pensamento, muitas vezes errado. Um desejo errado. Mas, às vezes até um desejo certo. Porque nós temos desejos no nosso homem, como ser humano que nós somos, criados à semelhança de Deus, nós temos desejos bons. Tem desejo por comida, por exemplo. Comer é bom ou não é bom? Não comi o pudim, viu? Você me deixou 2 pudins aí. Mas eu fui embora para casa, não vi que tinha pudim aí, graças a Deus, Deus me livrou dessa. Mas comer é bom demais. Eu fui criado numa família em que o meu pai gostava demais de doce. Toda semana tinha doce na minha casa. Era arroz doce, era sagu, era pão de coco, era curau, era pudim, pudim de coco, quindim, pudim, bomba de creme, bomba de chocolate, bomba, pamonha de Piracicaba. Tinha tudo. A gente amava essas coisas aí. Criança, magrinho, corria o dia inteiro no campo de futebol, jogava bola o dia inteiro, né? Então, ótimo. Só que chega um momento, comer é maravilhoso, só que chega um momento que você pode matar o teu corpo através de uma coisa que é boa, que é a comida. Você pode morrer por causa disso, por causa da comida. Não é verdade? Sexo é bom. Sexo do diabo. Não, sexo foi Deus que criou o sexo.
Mas Deus colocou um limite dentro do casamento. Porque quando ele faz fora do casamento, ele vai dar algum problema. Vai dar problema de consciência. Vai dar problema de desconfiança. Vai dar problema de perder a confiança em outra pessoa. Então, quando a gente faz as coisas boas fora do limite de Deus, o diabo, ele quer usar aquelas coisas para nos escravizar em determinadas áreas da nossa vida. Então, olha só, primeira coisa vem um pensamento. Pensamento. Às vezes um desejo, digamos, sexual, que eu tenho que entender o seguinte: como é que Deus quer que eu satisfaça este desejo sexual? Ou como é que Deus quer que eu haja com este desejo na minha vida? É isso que eu preciso descobrir. Porque Deus tem sempre uma saída para nós. Você está namorando, Paulo fala o seguinte: olha, melhor de tudo era que você namorasse ela lá e você cá. Mas, se não tem jeito, se vocês forem se inflamar, que case. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Eu casei em 6 meses. Ponto. É melhor você casar do que você viver abrasado. Com vontade e não poder. Dá para entender? Porque não adianta você dar risada que você é ser humano, como Paulo falou, você é gente como qualquer outra pessoa. Você tem desejo de comer, você tem desejo sexual, você tem desejo de tantos outros na sua vida. Desejo de prosperar, você tem desejo de ser reconhecido no seu trabalho, você tem desejos que são bons, mas que podem ser distorcidos e fazer de você uma pessoa orgulhosa e fazer coisas na tua vida que vão destruir você. Vocês estão aqui comigo, meu amado? Deixa eu andar aqui um pouco mais. Olha, começa com desejo, então entra o diabo, que ele vê que você está mordendo aquela isca, e ele vai usar a mesma tática que ele usou 4.000 anos atrás com Eva. Ele vai usar a mesma tática. Foi assim que Deus falou? Certo que você não vai morrer. Ele tenta colocar a dúvida dentro de você com relação ao que Deus disse. Olha, na verdade todo mundo faz isso daí não vai mudar nada. Hoje em dia, vai lá, pede perdão para Deus, Deus perdoa tudo, está tudo certo. Isso daí, olha, você tem que ser feliz, o importante é ser feliz, entende? Deus é amor, o importante é você ser feliz. Deus quer que você seja feliz, é só um prazer. Irritado todo mundo fica, você entende? O teu marido é chato mesmo algumas vezes, então taca a panela na cabeça dele, não tem nenhum problema, né? Vai criar um galo nele, mas ele vai aprender a agir direito. Falar mal dos outros, todo mundo fala, né? Você viu fulano e tal, você viu fulano e tal, você viu fulano. Mentirinha, a gente mente mesmo, né? Qualquer um mente, né? Mentir, a gente mente. Tem mentira que é até boa, tem mentira que é útil, né? Que não faz mal para ninguém, né? Uma mentirinha aqui, outra ali e tal. Ninguém é perfeito. Ou seja, o diabo começa a falar coisas na tua cabeça de que aquilo não é problema. Mas é problema. Para Deus é problema, porque Deus é santo. Então você cai na desobediência. E você vive nesse ciclo de desejos, até boas intenções, fracasso. O bem que eu queria fazer, eu não faço. E aquilo que eu odeio, eu faço. Miserável homem que eu sou. E Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você viva em vitória. O pecado não é para ter domínio sobre a vida do crente. Não é para nenhuma área da sua vida você ser dominado pelo pecado. Você foi liberto do pecado. Se você aprender a andar no Espírito, você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Você não pode precisar chegar para Deus: oh, Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Talvez você orou assim, orou errado. Crente não tem multidão de pecados. Comece a pensar: o que eu pequei hoje? O que eu pequei hoje? Deixa eu ver, o que eu pequei hoje? Pecado é desobedecer a Deus.
Deixa eu ver, o que eu pequei hoje? Eu briguei com a minha esposa? Não. Eu pisei no rabo do gato? Não. Eu briguei com alguém? Não. Eu xinguei alguém? Não. Menti? Não. Aliás, conversei pouco hoje, só preguei. Fui para casa de carro, cheguei lá, passei no hospital, fiquei lá 2 horas lá, sentado, de boa. Pensei que ia até tirar um cochilo lá, minha esposa até falou para mim, dá uma dormidinha aí. Até pensei, poxa, eu vou aproveitar e tirar um cochilo, mas nem deu, porque todo mundo ali falando e tal, e tá bom. Saí de lá, fui para casa, almocei um pouquinho, dormi meia hora, acordei, vim para a igreja. Não pequei. Crente não peca todo dia. Crente não desobedece a Deus toda hora. Crente não tem multidão de pecados. Você entende, minha amada? Olha só, deixa eu correr. Segunda coisa, eu preciso saber o que me deixa vulnerável ao diabo. O que me deixa, o que eu faço na minha vida que dá lugar ao diabo? Preciso descobrir isso daí. Querido, se você quer vencer, você precisa saber onde o inimigo vai atacar você. Qual área você é mais tentado? Qual área você é mais tentado? Eu posso ser mais tentado para mentir, eu posso ser mais tentado. Eu tenho complexos de inferioridade na minha vida que aconteceram de criança, etc, etc, etc. Então eu posso ser tentado em algumas outras coisas. Eu cresci num lar que todo mundo brigava, então o meu temperamento, eu não consigo controlar meu temperamento. Eu sou tentado nestas áreas. Qual área que eu sou mais vulnerável? Agora, quando? Isso é importante, quando? Talvez você não saiba, mas o diabo sabe. O diabo sabe. Que local? Quando que eu sou mais tentado? De dia, de noite, de madrugada, de manhã, depois do almoço. Quando? Que local que eu estou que eu sou mais tentado? Em minha casa, sozinho, no trabalho, no metrô, no carro. Com quem? Tem alguém especial que aquela pessoa me tenta fazer alguma coisa? Seja sexual, seja de mentira, seja falar mal dos outros, das outras pessoas. Talvez eu seja tentado. Toda vez que eu ligo para a irmã Antônia, a gente fala mal de alguém. Toda vez que eu ligo para o Zé, sabe o Zé, meu amigo? Pronto, só ligar para o Zé que a gente desce além em todo mundo. Tem alguém que te ajude a pecar. Qual é o benefício temporário que eu recebo se eu ceder à tentação? Porque tentação dá prazer, o pecado dá prazer, senão não seria tentação, né? Eu nunca usei drogas na minha vida, não sou tentado por drogas nenhuma. Nós moramos num apartamento que o cara de baixo fumava maconha todo dia. A gente saía da janela assim, saía, falou, meu irmão. Eu nunca fui tentado em fumar maconha, usar droga, nunca usei droga na vida. Não é uma tentação para mim. Não sou tentado a beber, nunca fui beberrão, nunca fui cachaceiro. Não sou tentado a beber. Eu posso sentar na mesa com pessoas lá, todo mundo encher a cara de cerveja, eu posso sentar lá com eles normalmente, que não tem nem tentação nenhuma, acho horrível. Como que pode tomar um treco desse? Eu penso comigo, como é que esse negócio? Melhor tomar uma Coca-Cola, que faz mal. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Qual é a melhor alternativa para eu resolver este problema na minha vida? Se é tentado sexualmente, se é casado, pronto, você tem como resolver o problema. Porque se você for se engraçar com a outra pessoa lá do teu trabalho, da empresa, você vai arrumar para a tua cabeça, você vai arrumar problema. E vai arrumar problemas. Você vai se separar, você vai brigar, você vai gerar desconfiança, você vai ter problemas. O que eu preciso fazer? Quarto lugar,
planeje evitar estas situações. Planeje. A Bíblia diz que nós devemos fazer planos. Você faz planos para prosperar, mas não faz planos para evitar certas coisas. Se naquele lugar você é tentado, não vai mais lá. Se você é tentado com aquela pessoa para falar mal do Brasil inteiro, não ligue mais para ela. Se você sabe que você vai lá naquela festa de gente chique e você é pobre, você está ruim das pernas, está devendo para o Brasil, você vai lá na lugar de gente chique, dá uma de bacana, você sabe que você vai falar mentira, contar das suas fazendas? Vai falar das suas fazendas, criação de gado? Não vá, meu irmão. Não vá lá, fuja. Você sabe que você vai contar uma vantagem, vai mentir, que nem sei o quê. O diabo vai ficar vermelho, corado. Quando olhar, falou, não, eu não fui eu que inspirei isso aí, não. Não, eu sou exagerado, mas não tanto. Aí você mandou bem, hein? O diabo vai falar para você mandou bem essa, ó. Vou anotar aqui no caderninho, vou falar para outros isso daí. Nem eu pensei nisso que você fez. Você sabe que aquele lugar vai te levar ao pecado. Você sabe que você está sozinho em determinado lugar, vai levar você ao pecado. Você sabe que se você for namorar no escurinho, você vai avançar ao sinal, meu querido. Então fuja disso. Sabe como que eu namorava com a minha esposa? E olha que foi 6 meses só, hein? E a gente deu uma bitoca no rosto, eu me lembro até, nós estávamos comentando essa semana, nós fomos fazer uma visita, nós começamos, estávamos namorando. Fomos fazer uma visita na casa de uma família da igreja, 40 anos atrás. Mais de 40. Aí a família, muito querida, nossa, um casal, não era nem a bíblica ainda, tinha 2 filhos, um moço e uma moça. Quando nós saímos da casa deles, nós fomos pegar o ônibus, né, na avenida lá, fomos assim. Quando nós chegamos na esquina, uns 80, 90 metros, assim, chegamos lá na esquina, eu olhei para trás, só vi os irmãozinhos tudo escondendo atrás de um caminhão. Os irmãozinhos correram atrás do caminhão, o marido, a mulher, porque eles eram muito brincalhão com a gente. O marido, a mulher, o filho, a moça, os dois, tudo esconderam. Nós olhamos assim e tal, depois eu falei com eles na igreja, falei, vocês só estavam de olho para ver se eu ia pegar na mão dela, né? Não peguei, não. Ele namorado nem mão dava. Que começou a dar mão, sei lá, sei quando, não lembro, né, que faz tanto tempo. Dei uma bitoquinha nela, tinha uns 3 meses de namoro. A gente namorava na sala da casa dela, o pai dela estava ali, a mãe dela estava ali. A gente ia na praça namorar, levava livro lá para ler junto, sentava na praça, aquele monte de gente passando. Agora, minha querida, você vai para o escurinho, escondidinho, para o carro num lugar escondido, na rua deserta. Para orar que não vai ser. O diabo vai falar, eu não pensei nisso. Eu estava tranquilo, mas você que está indo aí. A gente provoca aquilo. Então, planeje evitar situações. Querido, quando você for tentado, ore. Cite as Escrituras como Jesus fez, cite a Bíblia, ore, busque a Deus. Se encha com o Espírito Santo, você não vai satisfazer os desejos da carne. Aprenda, tentação, a Bíblia não diz resistir à tentação nenhuma vez. A Bíblia diz resistir ao diabo. Tentação, a Bíblia manda fugir. Paulo fala para Timóteo, fuja destas coisas, fuja. Desvia o teu pensamento. Na hora que começar a vir aquelas ideiazinhas que você fala, aparece o chifrãozinho assim do lado, na tua cabeça, assim. Opa, é hora de eu mudar o foco. Mudar a minha visão. É hora de eu pensar em coisas que vão me inspirar a Deus. Talvez é hora de eu colocar um cântico. Daqueles que cantam aqui, nós cantamos, Santo, Tu és Santo, e o Teu povo canta, Santo, ao Rei dos Reis, Santo. Você canta algo, desvia a tua atenção, dá um lugar, um espaço para o Espírito Santo, e você vai ver que aquela tentação vai ficar, o diabo vai murchar. Mas depende da gente. Por isso que Paulo fala assim, olha, só para eu terminar, por isso que Paulo fala assim, olha, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões.
Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque Paulo fala assim, com o meu homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Se eu for deixar o homem carnal, que ainda está vivo, que foi escravo do pecado, dominar a minha vida, o que ele quer o pecado, ele tem prazer no erro, ele quer voltar à escravidão, ele quer voltar às paixões da carne, ele quer voltar a desobedecer a Deus. Por isso que nós estamos nesta guerra. Eu tenho que fortalecer esse lado, eu tenho que alimentar o meu espírito, e eu tenho que deixar a carne morrer, a míngua, deixar a carne morrer de fome na minha vida. E aí esse processo de santificação, cada vez mais, eu vou me parecer com o Senhor.